Boa noite, graça e paz a todos. Mais uma vez estamos aqui para juntos estarmos no momento com a palavra e eu quero partilhar com você algo da parte de Deus para o meu e para o seu coração. Amém? Está em Filipenses, no capítulo 4, versículo 10 ao 14, que diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Amém? Bom, eu quero partilhar convosco hoje, eu creio que essa palavra é bem conhecida, esse texto é bem conhecido de todos, e muitas vezes, nós até ouvimos muito essa frase, muitas vezes manda até a se repetir, Diga comigo, eu posso todas as coisas, aquele que me fortalece. Tudo posso, aquele que me fortalece. É bom estarmos enfatizando isso, sim. Mas o importante é nós estarmos analisando o contexto pelo qual Paulo pôde estar expressando dessa forma, Não como muitas pessoas, muitas vezes, tudo muito bem e tal, e eu posso todas as coisas. Mas nós vamos analisar aqui o que levou Paulo a concluir, esse texto aqui, dizendo que ele podia todas as coisas naquele que ele fortalece, nós queremos ler e partilhar convosco, essa palavra, porque eu sei que Deus tem realmente algo para a nossa vida. O apóstolo Paulo, ele aqui nesse texto, ele estava com certeza, é um texto de agradecimento, expressão de gratidão aos filipenses e procurando mostrar para os filipenses o quanto eles foram importantes na vida dele, em muitas circunstâncias, Porém, esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece, tem um objetivo aqui que vai um pouco mais além, E o objetivo dele aqui é enfatizar de onde vinha a sua força, de onde vinha a força do apóstolo Paulo, para ele poder passar por determinadas circunstâncias, determinados momentos esses que nós vamos analisar aqui, Nesse contexto aqui que nós vamos analisar, e um outro texto, para que possamos entender. E entendemos também, e termos como tema, dessa palavra, Cristo, a nossa fortaleza. Então, para nós entendermos esse tema, Cristo como nossa fortaleza, nós precisamos entender esse contexto aqui, das três situações aqui que nós vamos analisar, que Paulo, expressou, e quais eram essas três situações que ele tinha Cristo, como a sua fortaleza, que nós podemos também dizer Cristo, a nossa fortaleza, que é o tema para nós dessa palavra hoje. Bem, a primeira coisa que nós observamos aqui, queridos, é nas escassez. Nós vemos aqui no versículo 12, na parte B, que ele diz assim: tenho experiência tanto fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Então, o apóstolo Paulo, ele está colocando aqui que ele já teve momentos bons de fartura, mas também ele teve momentos de fome. Ele teve um momento de aperto, ele teve um momento com que ele não tinha, Sabe aquele momento que você não tem dinheiro talvez para comprar um pão, para comprar um litro de leite, para comprar o seu básico, da sua subsistência. Então, o apóstolo Paulo, ele passou por esse momento de escassez, ele passou, o texto diz que ele, tanto na fartura, ele teve momentos bons, Ele teve momentos que ele teve abundância, E não é errado, prova disso aqui, que não é errado, nós temos também abundância, nós temos realmente momentos de abundância, mas também ele passou e teve momentos de fome, Momentos de escassez, como abundância como de escassez.
Então, escassez o quê? Ele sabe aquele momento realmente de aperto, né? Falta aqui, falta ali. Então, ele viveu esse momento, né? E a segunda coisa que nós observamos aqui, e aqui é um pouquinho mais profundo, que é como nós temos Cristo como nossa fortaleza. Por que ele poderia ter Cristo como a sua fortaleza e porque nós podemos ter Cristo como nossa fortaleza? Como, né? E quando ter Cristo como nossa fortaleza? Nas tribulações. Olha só, no versículo 14, parte B, ele diz assim: todavia fizeste bem associando-vos nas minhas tribulações. No versículo 12, ele diz: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Então, as tribulações aqui, vamos começar por aqui, estar humilhados, né? Ele estava a dizer aqui que ele passava por momentos de humilhação, muitas vezes tribulosos na vida dele. Agora eu quero ir com você no capítulo 1, versículo 7, daqui mesmo de Filipenses. Versículo 7 diz assim: aliás, é justo, ele estava aqui falando dos filipenses, né, da cooperação deles no Evangelho, e que a obra que o Senhor começou na vida dele era fiel para completar, e aí ele conclui dizendo assim no versículo 7: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Então, mais uma coisa aqui que nós vemos aqui, né, envolvendo as tribulações do apóstolo Paulo: ser humilhado e nas algemas, né? Ele, quando preso, ele passou, né, foi preso, literalmente preso, né? Então ele estava aqui se referindo à igreja de Filipos, que esteve presente com eles neste momento, auxiliando, ajudando neste momento que ele passou essa tribulação das algemas, das cadeias que ele passou. Eu quero ler agora em 2 Coríntios, capítulo 4, 1 Coríntios, capítulo 4, e versículo 11 a 13, que diz assim: até a presente hora sofremos fome e sede e nudez e somos esbofeteados e não temos morada certa e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. E quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixos do mundo, escória de todos. Então vamos ver aqui que tipo de tribulação aqui estamos a referir nesse contexto. Ele diz que ele teve fome, teve nudez, ele teve sede, ele foi esbofeteado, ele não tinha morada, ele tinha cansaço físico devido ao trabalho secular, porque ele trabalhava como fazedor de tendas, literalmente fazia tendas, né, para ajudar também nas suas necessidades, né, para ajudar, para que ele mesmo disse, para que não fosse pesado os demais. Ele trabalhava, né, muitas vezes com as suas próprias mãos, tinha o seu trabalho secular. Ele foi injuriado, perseguido, caluniado, considerado lixo do mundo, da sociedade, e escória de todos, escória da sociedade, quer dizer, um nada, né? É assim que Paulo está apresentando, aqui ele está se referindo à igreja de Corinto, está falando com a igreja de Corinto, né? Aqui no capítulo 4. Né? Mas aqui nós estamos mostrando o contexto das tribulações de Paulo, que ele se refere aqui em Filipenses, né? Ele viveu todas essas coisas. Então, essas eram as tribulações que Paulo vivia, né? Os momentos de tribulação. Começamos aqui em Filipenses, que eles tanto sei estar humilhado. Aí vamos lá para o capítulo 1, ele fala das suas algemas, né? Passou pelas algemas. E se não só bastasse, ele também passou por todas essas coisas aqui que nós acabamos de ler, né? Que está em Coríntios capítulo 4, versículo 11 a 13. Então Paulo sabia, né? Vivia realmente, tinha uma experiência do que era realmente a tribulação. Às vezes nós passamos por algum momento difícil na nossa vida e não é nem tanto pesado, nós dizemos, ai, que tribulação.
Irmãos, eu fico a pensar muitas vezes, queridos, no que diz esse texto aqui do apóstolo Paulo, das suas ausências, de tudo que ele viveu, né, realmente as suas tribulações, tribulava. E por último aqui, né, quer dizer que ter Cristo como a nossa fortaleza, quando em toda e qualquer situação, isso está no versículo 4, no capítulo 4, versículo 11 do texto que nós estamos lendo. Ele diz assim: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele estava a dizer aqui, tanto no lado positivo quanto no lado negativo, eu viver contente em toda e qualquer situação. Então ele tinha Cristo como sua fortaleza em todas essas circunstâncias também, no lado bom também, em toda e qualquer situação, seja nas situações das tribulações, seja fosse nas escassez, na fome, fosse dos momentos bons que ele passava, mas ele tinha realmente essa certeza de Cristo era a sua fortaleza. E nós queremos concluir exatamente dizendo isso. Paulo tinha motivos suficientes para dizer essas coisas, né? Que ele tinha Cristo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E aqui fica uma observação para nós. No versículo 13 ele diz, tudo posso. Onde? Em quem? Naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. Ele não estava dizendo tudo posso nessa circunstância, quando tudo está bem, não, tudo posso naquele que me fortalece. Então ele estava demonstrando aqui, ele já tinha passado por, ele tinha todas essas experiências com Deus, já tinha passado por essas experiências com Deus, do lado bom e do lado ruim, né? Tanto sei ter abundância, como também sei ter escassez. O Senhor também, lembra quando ele passou por aquele momento e que o Senhor disse para ele, né, a minha graça te basta, do momento do espinho na carne, que nós sabemos, né, o que é esse espinho na carne, porém a resposta de Deus para ele é, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Então, o Senhor disse para ele que a sua graça bastava, e ele já tinha passado por esse momento de poder ouvir de Deus, porque ele já tinha passado por essa experiência também de poder ouvir de Deus isso. Olha, não vou passar como Cristo, né? Não vou passar de você esse cálice, né? Vai ser a minha vontade. Então aqui Deus disse a Paulo, olha, a minha graça. Que graça é essa, queridos? Que graça é essa? O favor de Deus. Além desse favor de Deus que nós não merecemos, e é um favor dele que ele faz a nós, mas essa graça que se refere aqui, no sentido de graça fortalecedora, graça que capacita para passar por os momentos, seja de escassez, seja nas tribulações, seja em qualquer situação. Essa graça, esse poder que vem de Deus para nos dar condição para estarmos passando por esse momento. É esse poder que nos capacita, né? Esse dínamo, né? Que poder vindo de Deus, né? Para nos capacitar para passarmos por essa fase. E é interessante que essas fases, ela será sempre com um propósito benéfico na nossa vida, né? Com qual objetivo, qual propósito? Nos aperfeiçoar, né? Aperfeiçoar. E essa graça, querida, ela vai estar sempre agindo na nossa vida, nas fraquezas, através do poder de Deus em nós. Então, não nos esqueçamos disso. Ter Cristo como a nossa fortaleza, é nós pensarmos nos momentos de escassez, que Ele vai estar ali como força, o seu poder, o seu dínamo, dando a força que nós precisamos nos momentos mais fracos, que nos sentimos mais débeis, mais fracos diante das circunstâncias, diante das situações. Ele vai estar ali, diante das tribulações, mas também o poder que opera em nós, né, nos momentos bons também. Paulo, ele usa esse versículo para concluir exatamente isso, né, que o Senhor é quem o capacita, seja nos momentos bons ou nos momentos ruins, é o Senhor quem o capacita. Ele podia todas as coisas nele, né? Seja na abundância, seja na fraqueza, é o Senhor
quem capacita. A sua fortaleza era o Senhor. Ele estava alicerçado nisso, né? Crendo nisso, que a sua força, o seu poder para passar por essa circunstância dependia da graça de Deus, do favor de Deus, do poder de Deus na vida dele, para que ele pudesse passar nisso. E mais, sabendo que estas coisas, todas as fases, seriam para um aperfeiçoamento na sua vida, como deve ser também na nossa vida, nos aperfeiçoar, né? Fazer com que nós venhamos realmente estarmos tendo essas experiências com o nosso Deus. A verdade é, a nossa força está no Senhor. Por isso Paulo diz nesse versículo, olha, eu louvo a Deus pelas suas vidas, ó Filipenses, vocês estiveram sempre do meu lado, né? Sou muito grato por tudo que vocês tiveram, vocês sempre se associaram comigo, né? Mas eu não posso deixar de dizer que eu posso todas as coisas, é nele, porque nos momentos de dificuldade, nos momentos bons que vocês estiveram comigo, nos momentos de dificuldade que vocês também estiveram comigo, foi possível eu passar por eles, porque Ele, o Senhor, estava comigo. Ele me fortaleceu para passar nestes momentos. Então, queridos, fica aqui para nós, né? Ele disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizesses bem associando comigo nas vossas tribulações, né? Mas fica aqui para nós, queridos, essa palavra, essa reflexão de que tenhamos Cristo como a nossa fortaleza. Né? Não ficamos usando esse texto apenas como um chavão, mas possamos lembrar disso. O apóstolo Paulo passou por esse momento, não é? Eu posso tudo, e tudo posso, né? Mas pensar, olha, se você passar pela fome, você vai declarar isso? Eu vou declarar isso. Se eu não tiver o que vestir, eu vou declarar isso. Se eu for algemado, eu vou declarar isso, que eu posso todas as coisas. Não simplesmente declarar de uma forma positivista, né? Simplesmente, isso é bom, você faz bem. Não. Mas com a certeza e a convicção, alicerçados na convicção de que Cristo realmente é aquele que nos dá força. O seu poder em nós é para aperfeiçoar a nossa fraqueza. Amém? Que a sua graça, né, venha ser aquilo que venha ser na nossa vida, nos momentos que nós pensamos que não vamos conseguir, venha ser esse momento para nos abençoar, nos fortalecer. Amém? Que a graça do Senhor seja sobre as nossas vidas. Que Cristo seja a minha e a sua fortaleza nesse tempo que estamos a viver, tempo de coronavírus, tempo de escassez, tempo que nós estamos a viver de perdas, né? Aliás, estive um bocado triste esses dias, perdi uma pessoa querida aqui em Portugal, que gostava muito por conta, né, dessa situação do coronavírus. É nesses momentos que, né, na fortaleza do Senhor na nossa vida, nas escassez, que seja, né, nesse tempo, né, os problemas da economia que já estamos a enfrentar, que venhamos nos alicerçar, queridos, nessa palavra, de ter Cristo como a nossa fortaleza, a nossa força, para nós passarmos por esses momentos, porque nós podemos, sim, nele que nos fortalece, passar por este momento. Amém? Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus.